noite. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Alcindo Gil. Dr. Gil é médico, nascido em São Paulo, radicado em Moarama. Ele formou-se em medicina no Paraná. Ele é um apaixonado pela história, memorialista, membro da Comissão de Transplantes do Paraná e uma pessoa que traz dentro de si a saga, a história, a vontade de mudar o mundo e, acima de tudo, a crença no ser humano. Boa noite, doutor Gil. Boa noite, José. Satisfação muito grande ter o senhor aqui conosco. Satisfação é minha. Nascido em São Paulo, José Bonifácio. José Bonifácio. E como é que você chega no Paraná? A história sempre é aquela, do café. Quem tinha café andava. O meu pai, mais ou menos na década de 40, adquire terras em Rolândia e passa a formar café em Rolândia. Naquele tempo se plantava café. Nós já vimos de uma família que cultivava café. Em 1945, nós vendemos as propriedades em José Bonifácio e mudamos para Rolândia. Assim eu chego nisso que vai ser o tema da nossa palestra hoje, o norte do Paraná, norte novo. Você vem de Rolândia, você vem de José Bonifácio com a família, mas lá você já tinha a tradição da agricultura, do café. Da agricultura, do café. Você tem insistido de que o café no norte do Paraná ele não é uma simples extensão da cafeicultura paulista, né? Não, o que eu disse é o seguinte, que o norte novo não é simplesmente uma extensão da expansão da cafeicultura paulista. O norte novo é a internacionalização, foi a internacionalização do norte do Paraná. Porque a companhia inglesa, ela dirige a venda das terras do Norte Novo para imigrantes. Há uma diferença fundamental entre o imigrante que vem para o norte do Paraná e o imigrante que vai para a região das grandes fazendas de São Paulo. O imigrante que foi para as grandes fazendas de São Paulo, ele era proibido de comprar terras, de ser proprietário de terras. E o imigrante que vem para o norte do Paraná, ele vem principalmente com um pequeno proprietário. Por quê? Por que pequeno proprietário? Porque os ingleses entenderam naquele tempo que a cafeicultura estava já, as grandes fazendas estavam em declínio, porque a mão de obra era cara nas grandes fazendas e as terras já estavam cansadas, né? Que a pequena propriedade, né, ela podia diversificar o cultivo dela com outros, com algodão, com arroz, com feijão, né, com milho, né, com criação de pequenas criações de porcos, essa coisa. Então, e que o café, digamos assim, seria o prêmio. O café naquele tempo demorava 7 anos para ser produzido. A primeira colheita era aos 5, era uma colheita muito pequena, e a colheita realmente, que era uma colheita mais substancial, era aos 7 anos. Né? Nesse tempo, o pequeno agricultor se mantinha com o trabalho dele. Né? Então, o café seria rentável, mesmo com as geadas. Até entrar o café, o mesmo Norte Velho, o Norte Novo, ele tinha uma economia agrária à base do milho e do porco, era isso? Uma economia... No Norte Velho, já o café. Em 1910, por exemplo, o Antônio Ferraz, né, que era um cafeicultor que vem da região de Ribeirão Preto, em São Paulo, ele se estabelece nas terras entre Ourinhos e Cambará e planta ali nessas terras 1 milhão de pés de café. Em outras localidades também o café começa a ser plantado. Tomazina, depois mais tarde em Cornélio Procópio, essa coisa toda, né? Mas principalmente em grandes propriedades. E a mão de obra qual era nesse início do século XX? Nesse início do século XX, a mão de obra no Norte Velho era uma mão de obra já paga, né? Quer dizer, de peões, né? E na parte cafeeira, geralmente era feita uma percentagem que variava de 40% a 30%. Né? Eram entregues determinado número de alqueires para uma família, né? Eles sobreviviam naqueles alqueires e plantavam o café. E quando, então, esse contrato era feito às vezes geralmente por 4 anos, depois renovado,
e essa família ia ter dessas colheitas de café ou 30%, ou 35%, ou 40%. 40% praticamente essa era plantação que eles chamavam de ameia, é isso? Isso. Ameia. Ameia. O ameia seria 50%. É. E tem um personagem que você sempre se refere, esse Lovat, né? Uhum. Ele muda um pouco o perfil, a vinda do Lovat? Veja bem, o Lovat vem num seguinte contexto. Após a Primeira Guerra Mundial, em 14, 18, nós emprestamos dinheiro da Inglaterra. A Inglaterra era a potência dominante do mundo, porque o preço do café nosso caiu, nós estávamos vendendo pouco café, produzindo mais café do que nós vendíamos, e então nós começamos a subsidiar essa produção de café. Doutor Gil, o senhor caracteriza o Norte Novo geograficamente com limite de rios, é isso? Com limite de rios. Não sou eu, são os ingleses. Os vivos ingleses. Eles são as terras que eles compram, que ficam da margem esquerda do rio Tibagi, à margem direita do rio Ivaí. No lado oeste, numa linha mais ou menos que uniria Terra Boa a Terra Rica. Sim. Esse seria geograficamente esse vale, né? Essa Canaã aí dos trópicos que era o que era dita como a terra da promissão, né? Era anunciada, né? Isso. A nova terra da promissão, a terra do paraíso, o paraíso agrícola, mais ou menos isso. Fazia jus a isso. Mas nós estávamos falando do Lord Lovat. O Lord Lovat, ele veio na missão comercial? Ele veio na missão comercial e ele era um técnico agrícola. Ele era presidente de uma sociedade que os ingleses tinham, né, no Sudão, para a produção de algodão, para a indústria têxtil inglesa. E o Lord Lovat visita o interior de São Paulo, na região de Birigui, de Salto Grande, de Bernardino de Campos, e se extasia com a terra e com a produção do algodão, a qualidade do algodão, a fibra longa que ele dava nessas terras roxas, essa coisa toda. Então os ingleses investem, né? Ficam entusiasmados e compram fazendas na região de Birigui e de Salto Grande. Compram 3 fazendas nessa região para a produção de algodão. E compram em Bernardino de Campos uma usina beneficiadora de algodão. Essa é o início digamos, da presença inglesa, digamos, nessa região rural brasileira. Posteriormente, em 1924, o Lord Lovat é convidado pelo Antônio Ferraz a visitar Cambará. E se entusiasma ali em Cambará. O Antônio Ferraz tinha vindo, era um agricultor paulista que tinha vindo da região de Ribeirão Preto e tinha plantado entre Cambará e Ourinhos 1 milhão de pés de café. E o Lord Lovat faz uma oferta de compra para a fazenda dele, que ele não aceita, mas ele o Antônio Ferraz sugere que eles se estabeleçam nas terras que existiam em todo o Norte Velho ainda disponíveis, né? E esses fazendeiros que tinham vindo para o Norte Velho, eles tinham tentado trazer a estrada de ferro até Cambará. Eles tinham feito uma sociedade e a estrada de ferro que estava parada em Ourinhos, eles atravessam o Paranapanema e avançam ela 14 quilômetros até uma localidade chamada Leoflora. E eles não têm mais recursos para continuar com isso, quer dizer, né? E eles tentam atrair os ingleses, até o Antônio Ferraz mostra que em Cambará eram vendidos os lotes de meia quadra por 50 mil réis na época. E quando a notícia da vinda da estrada de ferro, esses preços sobem para 500 mil réis. Quer dizer, uma valorização de 1000%. Isso atrai o Lord Lovat para a região. E os ingleses então fundam, né, a Brasil Cotton Syndicate, né? E em 1925 essa Brasil Cotton Syndicate passa a se chamar Paraná Syndicate, que era a Companhia de Terras Norte do Paraná. Esse negócio eles fazem com o governo do estado do Paraná. Eles compram, uma negociação internacional. Eles compram, através do governo do Paraná, eles compram primeiramente
após o rio Tibagi. Eles compram 350 mil alqueires pelo preço de 8 contos e 700 mil réis, que era o preço, eles compram a 20 cruzeiros o alqueire, que era nessa época o preço de uma fazenda média de café. Eles compram baratíssimo isso daí. Entendo. Por causa que nós, entendeu? Na verdade, precisamos renegociar essas dívidas que nós tínhamos com os ingleses. Essa missão Montagu, quando ela veio em 1920, ela tinha 3 premissas, né? Eram as dívidas com o Banco do Brasil, o retorno do padrão ouro e a continuidade da política cafeeira. Já na época, a dívida externa marcando a nossa vida. Você veja que história é uma coisa interessante, né? Quer dizer que o Padre Vieira, por exemplo, ele definia história como são coisas antigas, sem nenhuma novidade. E uma eterna novidade sem nenhuma coisa de novo. Quer dizer, né? E as coisas se repetem. Então, compradas essas terras, eles compram posteriormente mais 125 mil alqueires e totalizam 544 mil alqueires nessa região. E essa colonização inglesa, principalmente, contava, né, com uma estrada de ferro, que seria a espinha dorsal desse loteamento, né? Mas a princípio, eles tentam vender grandes áreas e eles não conseguem. Então, eles começam a dividir em pequenas propriedades. De 25 a 29, eles demarcam toda essa área. Essa área já estava anteriormente dada em concessão a uma companhia que tinha loteado o Presidente Prudente, que era a Companhia Marcondes. Essa Companhia Marcondes tinha feito um ramal do estado de São Paulo até as barrancas do Paranapanema e pretendia continuar esse ramal passando pelo Vale do Pirapó até as barrancas do Ivaí. Em 27, essa companhia fale, a Companhia Marcondes fala, e ela é extinta em 29. Até hoje, entendeu? Quer dizer, se os herdeiros do Marcondes brigam, entendeu? Por causa dessa extinção dessa companhia e não se sabe direito, entendeu? Quer dizer, que motivos levaram o Estado a extinguir ela. A verdade é que a Companhia Marcondes já tinha locado gente nessa área que os ingleses compram. Então, os ingleses compram territórios que estão ocupados. Estão ocupados. Nessas regiões existiam índios, né? Quem lê um livro do Thomas Bigwater, que era um engenheiro inglês que em 1872 a 1875 percorre o Paraná, primeiro como engenheiro dos ingleses que pretendiam fazer uma estrada de ferro que começava em São Vicente e iria até a Bolívia. Iria até Miranda, e da Miranda a Porto Soares e Bolívia, o Chaco boliviano. Esse inglês, o Thomas Bigwater, ele descreve o Paraná e descreve nos anos subsequentes que ele fica no Paraná, principalmente de 1875, ele descreve a colônia militar de Jataí. E ele descreve a abundância de índios que tinha no Paraná. Entendo. Sabe? Quem tomava conta, quem era o encarregado dessa colônia militar de Jataí nessa época era o irmão do Telêmaco Borba. Até o Bigwater desce, faz umas incursões ali no rio Tibagi, junto com o Telêmaco Borba. E o Telêmaco Borba, a partir dessa época, é que vai se fixar em Tibagi, que depois se torna o deputado eterno de Tibagi, né? Nesses anos que a companhia inglesa demarca essas terras, ela forma um corpo de segurança que não deixou rastros nas histórias dela e que limpa o território. Limpar significa negociar até a última instância. Negociava, ela negocia com as pessoas que a Companhia Marcondes tinha alocado nessa região. Na maioria dos casos, ela recomprou essas terras, ela preferiu recomprar e pagar. E nos casos extremos, ela usou de métodos violentos, entendeu? E limpa o território. Quer dizer, no livro oficial da Companhia Melhoramentos, existe uma descrição do Willie Davis que
eles vêm vindo da região de Rolândia para Londrina e eles param um fordeco na beira da estrada e de repente há um barulho na mata de coisas batendo nas árvores, né? Que era um bando de índios, quer dizer, anunciando a presença deles ali, que eles saem rapidamente da coisa. Então, eles mesmos, entendeu? Confessam que haviam índios nessa região. Esse é um dos poucos momentos no livro oficial em que os índios aparecem. Só esse. O senhor tem dito de que existe a frente da frente. É isso, não? São seres anônimos que isso não daí aparecem nos livros. Existe uma tese sobre os mitos da Companhia de Terras do Norte do Paraná, né? Essa tese foi feita em Assis, é uma tese da Unesp de Assis. Toda a frente, se você pegar o livro oficial da companhia, você vê que todos os pioneiros da Companhia do Norte do Paraná são, por exemplo, o Lord Lovat, que morava em Londres, o João Sampaio, que era advogado da companhia, que morava em São Paulo, os Mesquitas e os Vidigal, quer dizer, tem toda uma nomenclatura deles lá, quer dizer, todos moravam em São Paulo e nos lugares mais distantes. Esses são os pioneiros da companhia. Não se faz nenhuma menção, quer dizer, ao picadeiro, né, ao sujeito que realmente veio ali e morreu de malete, que morreu de febre amarela, na epidemia que nós tivemos no Norte Novo de febre amarela, essa coisa toda. Então esse sujeito nessa tese, esse autor nessa tese, ele diz o seguinte, quer dizer, que que toda a frente de ocupação tem uma frente da frente, que são os picadeiros, os peões, né, como ele diz, os que se davam aos sertões antigamente, as pessoas que tinham matado alguém e fugiam para os sertões, e se embrenhavam nos sertões, e isso daí na época era como um código, se deixavam essas pessoas em paz, sabe como é? Mas essas pessoas desbravavam as regiões onde eles moravam. Então eles não fazem nenhuma menção, quer dizer, a realmente o pioneiro real. Isso realmente é uma coisa da história do Paraná, da história do norte do Paraná. Sempre o pioneiro é aquele que deu certo. Os outros são esquecidos. Doutor Gil, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos falando disso, do povo. Né? Aquelas pessoas que não têm sobrenome, que não têm nome, o seu nome com o nome de rua, mas que foram as pessoas que construíram nossa cidadania. Já voltamos em seguida. Nós estamos conversando hoje no Nacionalidade Brasileira com o médico de Umuarama, nascido em São Paulo, José Alcindo Gil. Doutor Gil, nós falávamos sobre o povo, os cidadãos que constroem a nossa história. E o senhor lembrava que gente como essa veio nas caravelas, né? Ah, sim. Isso é de uma conversa que nós estávamos tendo antes aí do programa. Existe um livro de um docente livre de geografia da USP, que chama-se O Ponto Onde Estamos. Esse livro, ele trata da origem da caravela, desde o nome, a origem do nome, essa coisa toda, e principalmente das condições de vida dentro da caravela. A caravela, ela era uma edição da vida portuguesa a bordo. Tinha o capitão, que tinha o direito de vida ou de morte, tinha o religioso, que encarnava o poder da igreja naquele tempo, e assim todo um escalonamento. As caravelas, no máximo, faziam 3 viagens. E a causa mais comum de perda das caravelas, né, era o fogo. E segundo, a superlotação, porque os produtos eram muito caros, né? Então essas caravelas precisavam regressar com a carga máxima. Isso fazia com que muitas vezes elas se perdessem. Nós comentamos também, quer dizer, devido a essa superlotação das caravelas, né, o problema das epidemias. As caravelas não tinham banheiro, elas traziam, por exemplo, os chamados caravelões chegavam a trazer 800 pessoas na maior promiscuidade. Se vomitava a bordo, quer dizer, as necessidades fisiológicas eram feitas num balde atirados na água.
quer dizer, nos dias de tempestades nem isso era feito. Então a caravela era um poço de imundície. Então isso propiciava as grandes epidemias a bordo. A Santa Casa de Santos, por exemplo, é fundada em 1543 por Brás Cubas. A Santa Casa de Santos, por exemplo, tem o lema: Casa de Deus para os homens, portas abertas ao mar. Porque as portas das Santas Casas ficavam abertas para o mar, porque era do mar que vinham as grandes epidemias. E foi pelo Porto de Santos e Paranaguá que chegaram esses imigrantes para ocupar o recém-colonizado pelos ingleses norte do Paraná. Principalmente por Santos, né? Essa colonização inglesa, ela é dirigida para o imigrante proprietário. Porque, principalmente por um motivo. Em 1930, o Brasil proíbe a entrada de imigrantes por causa da crise que o país estava atravessando, que o mundo estava atravessando por causa do crack de 29. E essa proibição da imigração, então só se podia entrar o imigrante que tivesse consanguinidade de primeiro grau, esposa ou alguém que tivesse que fosse parente dele, ou então que ele fizesse um depósito, um investimento no país de 500 contos, ou que ele fosse proprietário. Então é a maneira com que os ingleses acham, né, de trazer o imigrante para o norte do Paraná, para o norte novo do Paraná. O norte novo não é simplesmente a expansão cafeeira da região paulista. Ela é uma imigração dirigida ao imigrante proprietário. De alguns países que tinham problemas na Europa na época. Exatamente. Existiam principalmente os países da Europa que tinham ditaduras. A Itália com Mussolini, Portugal com Salazar, a Espanha com Franco, a Alemanha com Hitler, né? Eram os países e o Japão com os militares, né? Esses países que são os visados pela companhia para trazer imigrantes para a Rolândia. Rolândia para o norte do Paraná. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, Rolândia, que é uma das cidades que nós vamos tratar na conversa, era a segunda cidade em misturas de raça do país. A primeira era São Paulo. Você tinha todas as nacionalidades que você pudesse pensar dentro de Rolândia. Em função desse... Inclusive com a chegada de alemães, de alemães de judeus alemães, quer dizer, Rolândia teve um determinado momento em que, do ponto de vista político, floresceu, né, até cultural, né? Essa história dos judeus alemães é uma história interessantíssima. Ela tem nós temos a respeito de Rolândia vários livros publicados, um livro pelo menos publicado e várias teses publicadas a respeito disso. Quando o que era na década de 20 uma verdade, na década de 30, na década de 30 a 40, isso já não se concretiza. Na década de 30 a 40, nós temos a Revolução de 30 no Brasil, nós temos a Guerra do Chaco, entre o Paraguai e a Bolívia, nós temos a Guerra do Salitre, entre o Paraguai, a Bolívia e o Chile. A emergência de ditaduras, né? A emergência de ditaduras, com esses golpes de Estado. E o crack de 29 deixa a Europa em situação econômica e o Brasil em situação econômica muito difícil. Então não havia dinheiro para as pessoas se locomoverem, não havia dinheiro para as pessoas viajarem. Então, nessa época, em 1927, tinha sido fundada na Alemanha uma companhia cujo presidente era o Erich Kochwesser. Ele é avô do Caio Kochwesser, que é atualmente o vice-primeiro-ministro para assuntos econômicos da Alemanha. Esse Erich Kochwesser, essa companhia era composta por 10 bancos, 5 companhias marítimas, por um assessor do governo alemão, que era o Johannes Schaufer,
Tanto o Schaufer como o Eric Koch-Wessel acabam depois em Rolândia. Acabam se exilando em Rolândia, mais posteriormente. Essa companhia, fundada em 27, tinha como um administrador o Oswald Nixdorf. O Oswald Nixdorf era um técnico em agricultura. Ele tinha vivido na Sumatra um determinado tempo, tinha voltado para a Alemanha e era quem ia preparar no Brasil a vinda dos colonos alemães para o Brasil. A Alemanha, nessa época, era uma exportadora de mão de obra, por causa dos problemas gravíssimos que ela estava passando depois da Primeira Guerra Mundial. O desemprego, a inflação, essa coisa toda. Mas no decorrer de 27 para a década de 30, as condições políticas na Alemanha começam a se modificar, com a ascensão do nacionalsocialismo. Em 32, essa Associação de Estudos Econômicos do Alemar, que era dirigida pelo Koch-Wessel, entra em contato com os ingleses para a vinda de colonos alemães para a Rolândia. Agora, havia um problema, já nessa época, havia um problema na Alemanha, quer dizer, que o imigrante alemão, que antes do nazismo podia sair com 10 mil marcos, que comprava 10 alqueires de terras aqui, porque o marco, 100 marcos mais ou menos valiam 500 mil réis da época, ele pode sair da Alemanha apenas com 10 marcos, com a ascensão do nazismo. Isso muda completamente a dinâmica do que os ingleses estavam querendo. Então, eles tentam um sistema diferente, um sistema de trocas. Quer dizer, os imigrantes alemães deixariam os bens com essa companhia, poriam os bens deles à disposição dessa companhia, e essa companhia, através do Banco Rothschild, negociaria com os ingleses, e os ingleses importariam o material que eles precisariam para continuar essa colonização do norte do Paraná. Entendo. E eles importam principalmente material ferroviário. Então os ingleses se dirigem aos burgueses, aos judeus burgueses alemães, pessoas que tinham dinheiro, que tinham bastantes bens, ex-banqueiros, banqueiros, advogados conceituados, médicos, quer dizer, enfim, uma intelectualidade alemã burguesa. Então, entram dessa maneira 80 famílias de judeus alemães em Rolândia, que totalizavam um total de 291 pessoas. O Brasil, de taxas para a entrada dessas pessoas e mais 58 mil judeus que entram nessa época fugindo do nacionalsocialismo, ele arrecada 35 mil contos. Ele arrecada uma taxa muito grande. Tem que se notar que o Estado Novo brasileiro era antissemita. Existe um livro da Tucci Carneiro, Maria Tucci Carneiro, O Antissemitismo da Era Vargas. O Brasil tenta, porque o Vargas oscilava uma hora para os Estados Unidos, uma hora para a Alemanha. Ele fazia um jogo oscilante. Conforme ele oscilava para um lado ou para o outro, ele punha mais ou menos, entendeu, entraves a essa entrada de semitas, como o Estado Novo chamava no Brasil. Mas eles vêm para cá. Eles vêm. Se instalam em Rolândia. Porque os judeus já estavam numa situação, quer dizer, de realmente sem saída. Os únicos países, as únicas duas localidades no país era Xangai e Hong Kong, que emitiam vistos de saída para eles entrarem. Então essa permuta dos bens, do que sobravam dos bens dele, porque na Alemanha eles também começaram a ser taxados de uma maneira escorchante, entendeu? Sobre os bens, em relação aos bens dele. Por exemplo, as pessoas que tinham de 20 a 50 mil marcos, ou que tinham mais que 20 mil marcos de renda por mês, eles passaram a receber um marco especial, que era um marco feito para os judeus, que valia 6% do marco alemão. Além disso, eles pagavam taxas exorbitantes, eles já saíam quase que despossuídos de bens. O resto eles davam para a companhia de estudos Alemar, e essa companhia, então, eles recebiam esse crédito em terras em Rolândia. Então, eles vinham proprietários. Então, eles podiam
com a ajuda da companhia inglesa, eles vinham por Santos, entrar no país. Posteriormente, em 1938, o governo fecha mais essa porta, fecha um pouco mais. A divisão a entrada desses passaportes passa a ser controlado pela divisão de passaportes mesmo, e não pelos consulados. Então, praticamente em 38, cessa a vinda, a partir do final de 38, porque essas normativas são após a chamada Noite dos Cristais da SS, né? Da SS, quer dizer, da perseguição, da queima das sinagogas, né, alemãs, e da expropriação total dos bens alemães, né, cessa essa imigração. Então, praticamente, essa entrada dos judeus alemães, né, é feita de 1932 a 1938. Essas famílias ficam aqui no norte do Paraná? Ficam. Elas não tinham alternativa. Por que elas vêm para a Rolândia? Eram pessoas intelectualizadas, eram profissionais liberais na maioria, existia uma cantora lírica, a maioria das pessoas tinham títulos superiores em universidades alemãs. Por exemplo, a Mathilde Mayer, que escreve até um livro, Nos Jardins da Minha Vida, ela publica esse livro, escreve esse livro em Rolândia, ela tinha um mestrado em Heidelberg. Existia um ex-ministro do Interior e Justiça alemão, que era o Kochwesser, que acaba também se exilando em Rolândia. O Jonas Schauf, que era um político de centro, do parlamento alemão de centro, né? Um político de escola, né? Existiam, na verdade, 11 políticos, 10 médicos, ex-juiz de direito, enfim, era uma intelectualidade, um pessoal acostumado a uma vida intelectual brilhante e vibrante na Europa, concertos, eram ricos, alguns tinham ascendência nobre, eles estavam acostumados a uma vida cultural muito refinada. Por exemplo, Berlim era, antes da ascensão do nazismo, era a Sodoma e Gomorra da Europa. Berlim tinha o maior número de clubes de homossexuais, de lésbicas, tinha uma vida intelectual muito rica e muito pouco antissemitismo. Berlim tinha 120 jornais, tinha 40 teatros. Hamburgo era mais ou menos uma cidade que se assemelhava a Berlim. Então, essas pessoas acostumadas a esse refinamento acabam numa terra numa época que Londrina tinha 150 casas e Rolândia tinha 2 casas. Que atividade eles vêm desenvolver em Rolândia? Lavradores. Essas pessoas acabam indo para a zona rural, a maioria deles, comendo carne de porco, que eles mesmos produziam, abóbora, comendo feijão, arroz, com uma língua estranha, né? E recebem o crédito que eles tinham, né, dos bens em terras. Mas poucos ficam com aquela totalidade de terras, porque eles são obrigados a se desfazer daquelas terras para poderem abrir as terras restantes. Então, alguns ficaram com 500 alqueires, outros 250, 300 alqueires, mas as fazendas depois que eles mantêm, os que mantêm as fazendas, a maior tinha 150 alqueires. Eram fazendas de 100, 115, 120, 130 alqueires. Porque eles têm que vender o resto das terras, numa época havia uma certa dificuldade em se desfazer dessas terras, por causa da época, né, o pós-29, e para poder abrir e sobreviver. Algumas dessas pessoas, existe um livro, uma tese de uma pessoa chamada Etel Kosminski, da USP de São Paulo, que ela entrevista essas pessoas, faz uma entrevista dessas famílias de Rolândia. Então, algumas dessas pessoas conseguiram pôr algum dinheiro na Suíça, né? Outros conseguiram, de alguma maneira, trazer alguns bens ainda por fora da coisa. Alguns salvaram 30% dos bens. E outros chegaram numa miséria absoluta em Rolândia. Alguns deles voltam para a Alemanha depois da guerra, vão para os Estados Unidos? Existe um livro que eu li, um livro fininho, não me lembro mais nem o título desse livro, que era O Destino dos Judeus Alemães de Rolândia. 80% deles, posteriormente à guerra, paulatinamente eles vão indo para São Paulo e de São Paulo para Nova York. Eles saem.
E existem descendentes dessas pessoas até hoje em Rolândia. Doutor Gil, pelo que nós estamos entendendo de forma muito clara, o norte do Paraná, essa colonização via Inglaterra, reflete o momento geopolítico da Europa do século XX. Da Europa. É o porquê que essas pessoas acabam em Rolândia, né? Acabam lá por quê? Porque primeiro elas eram perseguidas políticas para salvar a vida, primordialmente por isso. Segundo, porque os bens deles passam a estar em Rolândia. Tudo que restou deles, os bens estavam em Rolândia, eles só podiam vir para Rolândia. Segundo, porque eles eram liberais. Esse grupo que vem para Rolândia, de judeus, não era um grupo ortodoxo, de judeus ortodoxos. Eram pessoas liberais, eram pessoas intelectuais. E essas pessoas, por exemplo, elas nunca fundam uma sinagoga, porque não existiam 10 judeus puros, só existiam 10 judeus puros, e não existiam 10 judeus homens, que é o mínimo que se pode, parece que para fundar uma sinagoga. E eram pessoas, entendeu, quer dizer, de pensamento muito mais liberal, quer dizer, que não era o perfil das pessoas que poderiam buscar Israel. E eles preferem vir para o mato do que para ir para uma cidade média. Porque o que dominava, segundo, por exemplo, essa tese da Ethel Kosinski, que avança um pouco nessas relações dessa colônia, o que dominava a colônia nos primeiros tempos era a cultura. Eles faziam reuniões culturais, eles com o dinheiro que a companhia pagaria aos intermediários pela venda de terras, eles fundam associações culturais, trazem professores da Europa, quer dizer, alguns professores que davam aulas particulares para essas crianças nas próprias fazendas, sabe como é? E se refinam. Trazem conferencistas sempre que possível de São Paulo para reuniões. Enfim, era um grupo, entendeu, que começa um grupo elitista. Até há uma inversão interessante de trabalho, porque na Alemanha, o trabalhador pro-alemão era o judeu polonês pobre. E aqui no Brasil, Rolândia recebe... Uma parte do município de Rolândia, ele é colonizado por alemães pobres, vindos do sul do Brasil. De uma colonização que não deu certo em Timbó, em Santa Catarina, de uma colonização de Varta, que é feita por colonos russos alemães, né? Ou por essa colonização do sul do Brasil, de alemães do sul do Brasil, ela praticamente se restringe a Cambé. Por isso que Cambé se chamava Nova Danzig, porque era de onde provinham essas pessoas que vêm do sul do Brasil. A Rolândia chama-se Rolândia porque o Kochwasser, o Nixdorf e o Schaufer eram de Bremen. Por isso, a gleba passa a se chamar Roland, e a cidade Rolândia. Em 1957, Bremen dá até uma réplica do Roland, que era um cavaleiro medieval, companheiro do Carlos Magno, a Rolândia de presente para simbolizar essa... Então é um mito que Rolândia seja terra das rolas, das pombas. Não. Nada a ver. Não. É terra do Roland. Uma história brasileira. Do Roland cavaleiro andante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a falar também de geopolítica, agora na questão da quase vinda dos curdos aqui para o Paraná. Nós voltamos com Nacionalidade Brasileira, conversando hoje com o Dr. José Alcindo Gil. Dr. Gil é médico radicado em Umuarama, nascido em São Paulo, vive no Paraná desde 1945 e estamos aí conversando com ele sobre a história do Paraná, a história da gente anônima que construiu e constrói o nosso estado. Nós falávamos no bloco anterior sobre a quase vinda dos curdos para o Paraná. Com o crack de 29, a companhia se vê com a estrada de ferro parada em Jataí, que a estrada de ferro era a espinha dorsal
da colonização do norte do Paraná, do Norte Novo, né? Porque ela seria o fator de escoamento da produção e era o fator primordial da valorização das terras. O Pierre Monbeg, quando passa por Rolândia, Londrina e Arapongas, que era um geógrafo da Universidade de São Paulo, naquele tempo geógrafo francês, ele comenta que na França, em nenhum lugar da França, os agricultores tinham acesso a uma estação ferroviária como no norte do Paraná. No máximo, porque as cidades se situavam a 10, 15, 14 quilômetros, 20 quilômetros no máximo. Então, no máximo, a 7 a 10 quilômetros, o colono mais distante podia alcançar uma estação ferroviária. Então, isso era vital para os planos da companhia, a construção da estrada de ferro. Essa estrada de ferro, ela tentaria alcançar Guaíra, Paraguai, e iria para o Chaco boliviano. Com o craque de 29, isso se entrava, porque falta dinheiro para os ingleses darem continuidade a isso. E eles, através dos judeus de Rolândia, através desses bens dos judeus de Rolândia, eles conseguem fazer a ponte do Tibagi e trazem a estrada de ferro até Rolândia. Tanto assim que aquele material ferroviário da ponte do rio Tibagi e da vinda até Rolândia da estrada de ferro é alemão. Mas antes disso, um pouco antes disso, eles tentam outra saída, que era a vinda dos curdos para o Paraná. Os ingleses tinham descoberto petróleo no norte do Iraque em 1924. E os curdos, que eles chamavam de assírios beduínos nessa época, que era uma mistura de curdos, beduínos, e eles tinham sido locados sob a proteção inglesa no norte do Iraque. E estavam causando problemas lá para os ingleses. Então os ingleses, através da Liga das Nações, eles tentam vender para a Liga das Nações, a Liga das Nações aceita, comprar uma área de 14 mil alqueires na margem direita do rio Tibagi, na região de Jataí, quer dizer, fora da área de colonização que eles tinham comprado, fora das terras que eles tinham comprado. Provavelmente esses 14 mil alqueires eram as terras que eles tinham direito pela construção da estrada de ferro, porque cada quilômetro que eles construíram, eles recebiam 3.600 hectares do governo do Paraná, por cada quilômetro da estrada de ferro construído. E nas memórias do Oswald Nixdorf, ele conta ter visto nas imediações de Jataí campos de concentração, tipo campos de concentração cercados de arame farpado de 2 metros, 2,5 metros de altura, onde os curdos seriam locados, numa primeira fase. É de notar que esses 14.500 alqueires não ia ser uma colonização, ia ser um território para os curdos, quer dizer, sob a proteção inglesa. Eles ficariam ali, mas não seriam agricultores, eles iam viver com as crenças dele, com toda digamos assim, a cultura deles, regional. Bom, isso, de alguma maneira, vazou, essa informação vazou. O Ministério do Interior brasileiro, através do Getúlio, tinha concordado com essa ideia, e isso vazou para Curitiba, essa informação. E isso era em 1934, e a OAB do Paraná encabeça uma reação contra essa vinda dos curdos para o Paraná. A OAB mais ou menos estava mobilizada nessa época, porque era o ano da Constituição, da formação da Constituição, que mais tarde se chama de Polaca. Então, a OAB acaba mobilizando professores da Universidade de Medicina, da Universidade de Direito, da Escola de Engenharia, a PRB2, naquela época, a chamada PRB2, põe os microfones dela à disposição e eles se revezam 24 horas por dia nesses microfones, fazendo as denúncias, entendeu? Quer dizer, e não se concretiza a venda dos isso curdos. acaba vazando essa informação para o jornal Estado de São Paulo, que adere à causa, e o Ministério do Interior recua, né? É importante que nessa época, nas memórias do Oswald Nixdorf,
ele conta que ele achava que nessa época a Inglaterra ia fazer uma visita ao Brasil com a armada dela, né? E o Brasil ia ceder essas pretensões. E ela não faz isso. Então até ele muito sutilmente, ele diz que ele, na opinião dele, foi o primeiro sinal da debilidade inglesa, da perda de prestígio inglês. Fim do Império. Do fim do Império Britânico. E perda para o poder norte-americano. É de se notar que já nessa época, o Brasil tinha quase que sido tomado, né, por um truste americano que toma conta, que era um grupo de capitais formados no Maine, que quase que toma conta do Brasil. Né? Eles tomam conta de todo o sistema ferroviário gaúcho, da Light do Rio, da Light de Santos, de grande parte do sistema ferroviário paulista. Eles compram 3 milhões de hectares entre o Pantanal e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Eles constroem o primeiro frigorífico para exportação de carne. Capitais americanos. Capitais americanos. Eles tomam conta do Porto do Pará, da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E então isso já mostra, quer dizer, a debilidade inglesa naquele tempo no país. Ao mesmo tempo, os ingleses, concomitantemente com isso, eles começam a ter problemas no Sudão, na Índia. As colônias dele, né, o grande império onde o sol não se punha nunca, né, começa já a ser abalado. Né? E eles já tinham saído bastante enfraquecidos da Segunda Guerra Mundial. Então esse é o caso. E o Brasil, então, como país periférico, refletindo toda essa luta pela hegemonia mundial. E nessa época, quer dizer, o Estado Novo, ele se torna muito nacionalista. Em 43, o Estado acaba, o governo brasileiro acaba editando uma lei, que era aquela célebre lei Malaya do Agamenon Magalhães, né? Quer dizer, uma lei nacionalista, né? Bastante nacionalista, que dificultava muito, né? Já o envio de bens para o exterior, né? Quer dizer, e o fazer o que eles queriam, como eles sempre fizeram aqui dentro, né? Antigamente. Então eles sentem essa coisa. E ao mesmo tempo a situação política da Europa começa a mudar muito com a ascensão da Alemanha, né? E eles começam a ter também a concorrência de produtos alemães que eram subsidiados, né? De produtos americanos, de produtos japoneses, né? Então isso tudo concorre com que em 43, né, a Inglaterra resolva refluir todos os capitais que ela tem no mundo, porque ela está precisando, por causa da guerra, se reorganizar. Isso, por causa que ela está precisando desesperadamente de dinheiro. E os ingleses vendem, né, então a Companhia de Terra Norte do Paraná para um grupo brasileiro, né, quer dizer que então ela passa a chamar Companhia Melhoramentos. A estrada de ferro, o governo brasileiro aceita essa venda, desde que ele recebesse essa estrada de ferro, porque as estradas de ferro do Brasil tinham sido nacionalizadas em 1939, desde que ele receba essa estrada por 88 mil contos, quando ele mesmo reconhece que o preço da estrada era 128 mil contos. O grupo brasileiro que compra a Companhia de Terras, aceita isso daí, porque ela estava fazendo um grande negócio. Então, assim que esse grupo brasileiro, em 10 anos, ele vende 338 mil alqueires de terras, enquanto que a companhia inglesa, nos 10 anos subsequentes, tinha vendido 80 mil alqueires, 88 mil alqueires. Dessas companhias foi muito grande. O Pierre Monbeg, quando passa por Arapongas em 34, essas terras que tinham sido adquiridas do governo do Paraná por 20 cruzeiros o alqueire, ele cita que Arapongas era tinha um único habitante, que era um belga, que ele diz que portavam as polainas da Primeira Guerra Mundial e comercializava com vazio. Ele cita isso, o Levi Strauss cita isso nos Tristes Trópicos.
Então você vê, e ele cita que esse belga tinha comprado esse terreno em Arapongas, que aqui no sul chama-se terreno e lá chama-se data, por 1,5 conto. Você veja, de 20 cruzeiros ao Bom negócio. Um ótimo negócio. Doutor Gil, o senhor vive no Paraná há muito tempo, é paranaense. Eu vou tomar a liberdade de citar alguns nomes, algumas passagens, para que o senhor, de uma forma sucinta, possa nos dizer alguma coisa, até em termos da nossa memória. Né? Ibrahim Aboud. O Ibrahim Aboud começa a trajetória dele, digamos assim, em Porecatu. Né? Ele foi o prefeito mais jovem do Brasil na época, né? E junto com o pai dele, né, que começa uma colonização da região de Porecatu e mais tarde ele ganha uma concessão na região de Francisco Alves. Eu conheci o Ibrahim Aboud assim que eu fui para Umuarama. O Ibrahim Aboud era uma pessoa extremamente inteligente, um jeito simples no modo de viver, muito simples. Ele morava na mesma casa que a primeira casa que ele fez na fazenda, não era um deslumbrado com dinheiro de maneira nenhuma, embora fosse uma pessoa rica. Não se podia dizer que ele fosse um classe média, uma classe média alta, um sujeito realmente rica, mas que gostava de poder. Amigo do Davi Nasser, compartilhava os ambientes com Assis Chateaubriand. Ele, por causa desses problemas que ele teve em Porecatu, na época ele era prefeito de Porecatu, o Davi Nasser faz uma visita ao norte do Paraná e se interessou em conhecer o prefeito mais jovem do Paraná. E vai a Porecatu e o Ibrahim estava passando uma situação muito difícil, que as terras que ele pretensamente estava loteando em Porecatu estavam sendo invadidas, né? E estava numa situação muito difícil. Então ele pede ajuda ao Davi Nasser. Jornalista do Cruzeiro, de grande poder em termos de influência. Amigo do Assis Chateaubriand, era um sujeito muito, muito benquisto pelo Assis Chateaubriand. E dessa união, o Davi Nasser e Ibrahim, né, o Ibrahim acaba se tornando íntimo do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand acaba gostando muito dele. Ele contava que o Assis Chateaubriand morreu praticamente nos braços dele, né? Ele assistiu à morte, e era íntimo da casa. Homenageado pelo Ibrahim com o nome da nossa cidade de Assis Chateaubriand. De Assis Chateaubriand. Francisco Alves é o rei da voz. O rei da voz, O Ibrahim recebia na fazenda, sim, as pessoas mais tanto pessoas, digamos assim, de grande projeção nacional, na época da ditadura, alguns generais, essa coisa toda, como cantoras, né, de projeção, Francisco Alves, que gostava muito dele. Eu conheci o Vilas Boas, né, na casa, através do Ibrahim, né, quer dizer, um papo assim, uma coisa estrondosa, né, e nós nos identificamos muito, porque Vilas Boas conhecia muito bem Conceição do Araguaia, que era um lugar que eu também conheci, no sul do Pará, você entendeu? E, enfim, era uma personalidade assim cativante. Que merece uma biografia, né? E amigo dos amigos. Ele tinha, é claro, um lado também, né? Quer dizer, o outro lado do colonizador, né? Quer dizer, do qual circulavam 1001 histórias, né? Que podem ser temas de uma biografia que ainda os historiadores estão devendo. Aliás, ele o Ibrahim deixou um acervo muito grande na fazenda dele, que são toda a correspondência dele, que talvez, entendeu, interessasse ao Museu Paranaense, entendeu, até fazer um levantamento do que aquilo significa para a história daquela região específica do Paraná. Doutor Gil, Ivo Soma. O Ivo é um advogado de Umuarama, né, que passou a vida militando, entendeu? Quer dizer, em defesa de causas sempre dos outros. Não sei, pobre, né? De uma grande cultura, extremamente honesto, consigo e com os outros. E que um amigo
digamos, para todas as horas. Um personagem. Um personagem, realmente. Manuel Jacinto de Porecatu e a luta pela terra. Eu era menino, né? Eu era menino nessa época, 47 a 49. O que eu me lembro disso eram os caminhões de tropas que passavam por Rolândia, né? Esses caminhões de tropas se dirigiam para a região de Porecatu, Jaguapitã, Santo Inácio, né? Essa região era uma região que foi desbravada por poceiros, por safristas de porco. Tinha gente já com café plantado, essa coisa toda. Começam aquilo que no Brasil sempre se fez, né? Começam a entrar, arrumam a documentação necessária através dos meios convenientes e começam a invadir essa região. E há uma reação daquela população. Essa população tinha um certo apoio daquele tempo do Partido Comunista Brasileiro. O PCzão tinha em Londrina um avião, um teco-teco de cor vermelha, que eles faziam. Então, quando vinha tropas da região de São Paulo, que as tropas, era interessante, as tropas vinham de São Paulo e não do Paraná. Se bem que houve tropas também do Paraná, e bastantes, mas veio muitas tropas também do estado de São Paulo. Ele fazia um voo naquela região, porque Londrina, Jaguapitã são 30 quilômetros, ele fazia um voo, então os poceiros sabiam que vinham tropas. José Alcindo Gil, nascido em José Bonifácio, São Paulo, criado no Paraná, médico, residente em Umuarama, memorialista, nacionalidade? Brasileira. Muito obrigado por ter vindo, viu? Satisfação. O prazer foi meu. Foi tão bom falar com você que a conversa não acaba. Que bom, que bom. A gente vai e volta.